E aí, galera, hoje foi um dia bem movimentado aqui no Vovozão. Primeiro, nós tivemos a entrevista coletiva aí com o meio-campista Chay. Tem um outro vídeo em que a gente fala sobre essa coletiva, faz um resumo geral do que o Chay falou, falando muito bem, por exemplo, do Eric, dizendo que ele está numa fase assim iluminada, que tudo que ele faz dá certo. Se você quiser, confere lá um outro vídeo que a gente traz um resumo do que pensa o Chay desse início de Série B, da sua condição agora brigando pela titularidade na equipe do Ceará, foi titular no Clássico Rei final do Campeonato Cearense, e também conversando sobre questões de onde ele prefere jogar, questões de como a equipe do Ceará deve ser para enfrentar o Ituano no início do Campeonato Brasileiro Série B. Depois teve uma palestra para os atletas hoje sobre a arbitragem. A CBF ela instituiu assessores, ela fez um curso de instrução para assessores de arbitragem, e esses assessores de arbitragem tomaram conhecimento do que vai ser utilizado o padrão de arbitragem para os campeonatos nacionais em 2023 e estão expondo palestras nos clubes. O Almeida Filho, por exemplo, hoje proferiu palestra aqui para os atletas do Ceará, como vocês estão vendo aí, e vai estar na sexta-feira no Rio Grande do Sul para também proferir uma palestra sobre o mesmo assunto para os atletas do Internacional. É a questão de que tipo de regras, como será o perfil da arbitragem para essa temporada no Campeonato Brasileiro, e também em relação ao árbitro de vídeo, para que os atletas possam entender como as decisões, tanto em relação à regra quanto em relação ao árbitro de vídeo, como as decisões serão tomadas, e também a questão das decisões que podem ser tomadas punitivas para os atletas. Então, é bem interessante, bem importante para os jogadores esse momento aqui que eles tiveram hoje aqui no Vovozão. Hoje também o novo diretor jurídico do Ceará, Fred Bandeira, esteve no Rio de Janeiro conversando com o presidente do STJD, o Otávio Noronha. O Ceará tem 6 partidas de suspensão a cumprir, foram 8 na punição, cumpriu 2 ano passado, tem mais 6 a cumprir, e o Ceará pleiteia 3 coisas. A primeira delas é cumprir metade dessa pena, ou seja, 3 jogos convertidos em pena de interesse social. O Ceará cumpriria 3 com a perda da torcida e as outras 3 com a pena de interesse social. Se essa pena o STJD entender que pode ser convertida, ele define um valor em multa, o clube paga essa multa em cestas básicas para organizações não governamentais e cumpriria 3. Esse é o primeiro pedido do Ceará. O segundo pedido é que essas 3 partidas de suspensão elas possam ter a entrada de crianças e mulheres. Isso já aconteceu no Paraná. O Ceará está tentando que o STJD faça isso. No caso do Paraná, foi o tribunal lá do Paraná que o fez. No caso, agora é em nível nacional. Então o Ceará está pleiteando isso no STJD. As mulheres e crianças entrariam, mas o clube não teria renda. Seria a entrada seria trocada por alimentos, alimentos não perecíveis, que também iriam para entidades não governamentais. Então esse foi o segundo pedido. O terceiro pedido do Ceará é que a torcida tenha carga de ingressos quando for visitante. É porque a pena do Ceará, além de envolver, quando ele é mandante, não poder ter torcida no estádio, no momento por 6 jogos, enquanto esses jogos não acontecerem, enquanto o Ceará ainda estiver cumprindo pena de 6 jogos como mandante sem torcida, ele também não pode ter carga de visitante. Portanto, se o Ceará for jogar, você vai jogar em Itu, por exemplo, na sexta-feira, não pode ter carga de visitante. Então, o Ceará está pleiteando que ele tenha carga de visitante nos jogos fora, que das 6 partidas, 3 sejam convertidas em medidas de interesse social e as outras 3 sejam jogadas com a presença de crianças e mulheres no estádio, com a renda em cestas básicas revertida essa renda para organizações não governamentais. Então foram esses 3 pontos, e segundo o diretor Fred Bandeira, o presidente Otávio Noronha ficou de avaliar essas 3 situações e de
dar o seu parecer na sexta-feira, positivo para algumas ou para todas, negativo para alguma ou para todas. Na sexta-feira deve vir essa decisão do presidente do STJD. E aí, o treino em campo, né? Jogadores do Ceará foram a campo para que pudessem participar do treinamento. Era esperado o Léo Santos, queria estar mostrando aí os primeiros treinamentos aí do Léo Santos em condição da gente ver, mas ele não foi a campo, ele ficou fazendo um trabalho fora de campo e trabalhando aí outras valências, então ele também não deve viajar, pelo menos virá essa informação, né? Não deve viajar com o grupo, embora esteja regularizado para essa partida da sexta-feira. O que o Morínigo pode usar, por exemplo, que ele não teve na final do Campeonato Cearense e pode ter agora? Bem, os atletas que estavam regularizados, mas não poderiam jogar no Campeonato Cearense, né? O Pedro Lucas, que o meio-campista, não pôde jogar no Campeonato Cearense, mas agora no Campeonato Brasileiro ele tem condição de jogar, um atleta que veio do Grêmio. O Pedrinho, recentemente regularizado, recentemente contratado também, não poderia jogar em nenhuma dessas competições, esteve disputando inclusive o Carioca pelo Volta Redonda. O Eric Pulga, que disputou as duas competições, Cearense e Copa do Nordeste, pelo Ferroviário, claro, não poderia jogá-las pelo Ceará, mas agora está à disposição para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Álvaro também não pôde intervir ali nas finais do Campeonato Cearense. O Álvaro é o atacante que chegou a jogar a Copa do Nordeste, né? Copa do Nordeste ele pode sim, mas no caso do Campeonato Cearense não pode, não poderia, né? Não podia, não atuou, mas agora para a Série B do Campeonato Brasileiro pode atuar. Então são atletas a mais, atletas que o técnico Gustavo Morínigo não estava podendo utilizar, não estavam em condições, não estavam regularizados para essas competições, principalmente estamos falando aí da final do Campeonato Cearense, mas todos eles agora estão à disposição do treinador, né? Eu estou olhando aqui até na base aqui das inscrições, né? Pedro Lucas foi o primeiro a chegar aqui depois do prazo, ele foi regularizado dia 13, o prazo de inscrições do estadual terminou dia 10. O volante William Maranhão ainda foi regularizado, foi o último, foi exatamente no dia 10. E aí o Pedro Lucas regularizado no dia 13, o Álvaro regularizado no dia 23, o Pedrinho regularizado no dia 29 de março, o Eric Pulga regularizado no dia 3 de abril e o Léo Santos, que foi regularizado essa semana, no dia 11 de abril, todos esses teoricamente à disposição. Na prática, o Léo Santos não deve, porque ele não participou do treino hoje, deve estar resolvendo aí algum outro problema, alguma questão física, acredito que não viaja a Itu para essa partida, para esse compromisso, mas é mais um reforço para a zaga do Ceará Sporting Clube. Teve um treinamento interessante, vou mostrar imagens aí para vocês, que o jogador ia lá, como vocês veem, colocava um cone ali em cima, chutava a bola e na volta ele tinha que girar e fazer um gol na travinha, né? Eram 3 grupos de atletas, foram divididos em 3 grupos de atletas. Na imagem não é possível mostrar, estava num canto ali que tem um alambrado, ficou em diagonal, não é possível mostrar os 3, mas eram os grupos estavam competindo entre si para ver quantos marcavam gol primeiro. Os 3 iam ao mesmo tempo, ao soar do apito, e aquele que conseguisse ir lá, colocar o cone, chutar a bola para ela retornar e depois chutar na travinha e fizesse o gol primeiro, era o que ganhava ponto naquele momento, né? Uma brincadeira aí que o departamento físico fez. É interessante, gera engajamento e também gera questão técnica, tanto de chutar a bola para o retorno ali, quanto de chutar a bola em direção a essa travinha. Então, essa é uma das partes do treino físico-técnico que o Ceará teve esta tarde aqui no Vovozão. Antes teve o Bobinha de lei, depois teve uma partezinha física, né? Os jogadores ali correndo, fazendo ali o trabalho físico, e na sequência esse trabalho que a gente também viu há pouco, e depois o treino com o técnico Gustavo Morínigo, essa parte já fechada, essa parte já sem a presença de imprensa. O Morínigo deve estar
definindo, né? Deve ter definido já os seus atletas para a viagem. O que é que o Ceará vai fazer amanhã? O Ceará vai treinar pela manhã no Vovozão, nesta quinta-feira, e logo na sequência os atletas almoçam aqui, vão ao aeroporto Pinto Martins. A viagem, o voo está marcado para 12h55, 5 minutinhos antes de 13h. Os atletas irão até Campinas para de lá seguirem a Itu para o jogo da sexta-feira contra a equipe do Ituano, esse confronto que marca a estreia do Ceará no Campeonato Brasileiro. Acredito num time parecido com aquele que fez a final do campeonato. Tem aí postulantes a algumas vagas, mas a tendência natural é que seja a base daquele time, mas dessa vez com opções, né? Se o técnico Gustavo Mourinho quiser uma opção para o lado de campo com velocidade, ele tem tanto o Pedrinho, que faz isso, quanto o Eric Pulga, que também trabalha da mesma forma no mesmo setor e com o mesmo tipo de característica, que é um jogador de velocidade. Isso daí já é um ganho. O Vitor Gabriel, por exemplo, se durante a partida precisar mexer, o técnico tem o Álvaro, que é um centroavante, que vai brigar ali pela condição, talvez até de titular, mas a princípio vai ser uma opção para o técnico Gustavo Mourinho. Então o Mourinho acaba ganhando mais opções daqui para frente nessa Série B, porque todo o elenco que está aqui, alguns não jogavam cearense, como eu contei há pouco, que a questão das regularizações. Outros não podiam jogar nem cearense nem Copa do Nordeste, o caso do Pedrinho, do Eric Pulga. Agora todos os que estão aqui podem jogar pela Série B do Campeonato Brasileiro, e isso é benéfico, é positivo. O técnico Gustavo Mourinho deve saber utilizar isso muito bem a partir desse momento. Então ter todo o elenco aí à disposição para essa disputa de Série B do Campeonato Brasileiro, que começa nessa sexta-feira, né? Ceará contra o Ituano. Será que já conhece um pouquinho o Ituano? Já jogou contra o Ituano, foi eliminado na Copa do Brasil, mas empatou na casa do adversário, já tem um pouco de conhecimento desse adversário. Isso também deve ser importante para o Mourinho, o técnico Gustavo Mourinho, utilizar nessa partida de estreia alvinegra no Campeonato Brasileiro Série B 2023.